Agora eu chamo a atenção de vocês para esse tema, porque olha, sinais sutis como agressividade, falta de apetite e isolamento social podem denunciar que algo está errado e está ocorrendo na vida de uma criança ou adolescente. O abuso sexual é uma das causas de comportamentos assim e o crescimento desse tipo de crime no Brasil assusta. Dados, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania revelam que somente nos primeiros 4 meses deste ano, mais de 17 mil violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Pelo Disque 100, imagina a subnotificação, né? Um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado. E diante desse cenário, especialistas entendem que a educação sexual é fundamental para combater o abuso infantil. Sobre o assunto, eu vou conversar a partir de agora com a educadora sexual, a Natália Jankiewicz, que fala ao vivo conosco, direto de Santos, em São Paulo. Ela já está aqui conosco. Natália, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco, para nos ajudar a entender todo esse tema. E discutir esse tema com a criança é muito importante para que ela entenda, né, quais são os limites de qualquer pessoa sobre o corpo dela e também se prevenir do abuso. É muito importante, né, doutora? Bom dia para a senhora mais uma vez, seja bem-vinda a discutir esse tema com a criança, não é isso? Bom dia, Lucas. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Você fez a introdução dizendo justamente sobre a subnotificação, ou seja, sobre a quantidade de casos que acontecem, mas que não são comunicados, né, às autoridades. Acho que isso é muito importante e esse aumento de notificações, ele reflete algo muito importante que veio acontecendo nos últimos anos. Nós estamos falando sobre o assunto. Então, quando a mídia se propõe a trazer esse assunto, a informar, a alertar as pessoas, as famílias, as crianças, a cobrar, né, as autoridades, a gente faz com que as pessoas se empoderem, né, e tenham coragem de denunciar, tenham coragem de ligar para o Disque 100, tenham coragem de, por mais constrangedor que seja, de tocar em determinados assuntos fundamentais para a proteção dessas crianças, né. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai descobrir casos, né, e vai reduzir essa subnotificação para proteger as nossas crianças. Doutora, a senhora acredita que ainda existe, talvez por parte dos pais e dos cuidadores, de um modo geral, né, um pouco de tabu em relação a falar sobre esse assunto? E como quebrar esse tabu, né? Sem dúvida, porque na verdade a gente reproduz aquilo que a gente teve ou que a gente não teve. Se nós não tivermos essa referência de educação sexual, seja em casa, seja na escola, nos tornamos adultos que, caso não tenham ido atrás dessa informação, dessa capacitação, nós não teremos como, né, passar isso para frente com uma naturalidade e com uma certa propriedade. Então, acho que há décadas, né, a sexualidade vem sendo, há séculos, a sexualidade vem sendo colocada num lugar de tabu, e quando a gente, então, conjuga, né, essas duas palavras, sexualidade e infância, é como se não podemos de jeito nenhum falar sobre isso, mas pelo contrário, nós precisamos falar sobre isso, porque a sexualidade não é apenas o ato sexual, nós nascemos seres sexuais. Então, o que isso significa? Nascemos com malícia, nascemos com erotismo? De maneira alguma. Mas o desenvolvimento do nosso corpo, dos nossos hormônios, né, e as mudanças que vão acontecer, vão fazer com que a gente sinta desejos e prazeres, e a gente precisa saber lidar com eles e entender quando outras pessoas vêm com essa intenção, vêm com essa conotação. Então, se a gente deixa para falar de sexualidade lá para frente, né, imaginando que só um adolescente de 16, 18 anos vai precisar dessa informação, muita coisa antes terá acontecido, né, sem que ele tenha condições de lidar, sem que ele tenha uma maturidade, uma informação para passar por esse período da vida. Perfeito. E doutora, até para a gente poder orientar os pais que estão em casa nos assistindo, de que forma deve ser feita essa abordagem dos pais com as crianças, em que momento da vida e de que forma, né? Então, primeiro é entender que não é uma única conversa. Tem uma pesquisa muito interessante, é uma pesquisa científica mostrando aí que 93% dos pais
de adolescentes de 13 a 17 anos dizem que falam sobre sexualidade com os filhos, mas só 39% desses filhos concordam. Ou seja, os pais têm a sensação de que você simplesmente fazer um comentário rápido do tipo use camisinha, não deixe um estranho tocar no seu corpo, que isso vai ser suficiente. E a sexualidade ela tem que começar a ser educada, construída e falada, né, desde muito cedo. Então, como é que é isso? A gente vai falar de sexo com uma criança pequena? Obviamente que não, né? Então, não acreditar nessas fake news sobre o que é educação sexual. Então, educação sexual pode ser desde quando você tem um bebê na sua casa e você vai trocar a fralda desse bebê, você mostrar para ele como é que as pessoas devem lidar com o corpo dele. Por exemplo, pedindo licença. Com licença, filho, a mamãe vai limpar aqui o seu pênis, a sua vulva. Com licença, filha, a gente vai agora no banho aqui lavar suas partes íntimas e esse lugar não deve ser tocado por ninguém, né, a não ser em momentos de higiene ou uma situação médica, por exemplo. Então, é um crescimento que vai lá desde o bebezinho até o momento em que ele vai ganhando autonomia para tomar banho sozinho, até que você vai entrando em temas mais propriamente ligados à relação com as outras pessoas, né? Então, não é simplesmente chegar e falar sobre violência sexual, ou falar sobre o que é sexo, ou como fazer sexo lá na frente. É importante que a gente seja o exemplo para a nossa criança. Essa semana eu levei minha filha de 4 anos ao ortopedista. Quando nós saímos de lá, o ortopedista ficava o tempo todo falando para ela: Nina, posso pegar você e colocar você na maca? Nina, posso colocar a minha mão na sua perna? O tempo todo. E quando a gente saiu de lá, minha filha olhou para mim e falou: mamãe, gostei desse médico, ele é muito respeitoso. Quer dizer, aos 4 anos, ela tem a noção de como as pessoas devem tocar no corpo dela, de como não devem tocar no corpo dela, e quando elas estão ultrapassando os limites ou não. Então, eu acho que isso é, sim, tratar sexualidade já desde a infância, respeitando os temas e a maturidade psicoemocional dessas crianças. E nesse contexto, qual o papel das escolas, né? De que forma as escolas devem contribuir também nesse processo de educação sexual? Uhum. Primeiro, eu acho importante dizer que não basta só a gente ter educação sexual. A gente precisa ter uma educação sexual que seja saudável, positiva, bem orientada. Então, é fundamental que esses profissionais também sejam capacitados, né, para trabalhar esse assunto, que eles tenham acesso a especializações, a livros, enfim, a conteúdos, para justamente adequar. Então, você não vai falar de menstruação com uma criança de 3 anos, por exemplo, né? Da mesma forma que não faz sentido você esperar até os 16 anos para conversar com uma criança sobre o que é, por exemplo, um abuso sexual, né? Ou sobre como funciona uma ereção. Essa criança já viveu isso, esse adolescente já viveu isso no corpo dele, né? Então é subestimar essa vivência. Então nós temos diretrizes, né? A Unesco, da ONU, a Unesco tem uma cartilha que vai indicar aí que temas abordar e de que forma abordar, e diz que é essencial que isso seja feito especialmente entre os 5 e os 12 anos, ou seja, antes da puberdade. Se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, 30% aí dos alunos no 9º ano do ensino fundamental já tiveram a primeira relação sexual, não adianta a gente postergar muito mais essa informação, né? A gente precisa ir construindo esse diálogo, respondendo à curiosidade das crianças de acordo com a capacidade delas de lidar com essas informações. É importante também, doutor, e aí eu queria que a senhora trouxesse a sua visão sobre isso, que os pais fiquem atentos também em relação ao convívio da criança no seu ambiente mais íntimo, né? Porque nós temos dados que revelam que os abusos sexuais, em sua grande maioria, acontecem dentro do ambiente íntimo da criança, ou seja, das pessoas que convivem com ela quase que diariamente. Isso é extremamente preocupante, né, doutora? Pois é, Lucas, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque olha só, 75% das agressões sexuais, das violências sexuais contra crianças e adolescentes acontecem em casa, no ambiente doméstico, tá? Isso são relatórios do Ministério da Saúde, enfim. 80% dos agressores sexuais são familiares, amigos ou conhecidos, tá? Então, são inclusive pais, padrastos, avós, tios. É muito importante que a gente tire da cabeça aquela ideia, né, de que o abusador, que o agressor sexual, de que ele é um homem
desconhecido, na mítica, né, na ideia das pessoas, ele é um homem desconhecido, ele é um idoso, ele é um psicopata, enfim, ele tem uma perturbação mental. Não, gente. A maioria das violências sexuais são ocasionadas por pessoas que não têm nenhum perfil, que não tem nada que denuncie, pelo contrário, são pessoas de extrema confiança e que vão conquistando ali muitas vezes a criança, não apenas pela ameaça, pela chantagem, né? Mas também por brinquedos, por presentes. Nem sempre a violência sexual acontece só por meio de penetração, então nem sempre você vai ter evidências físicas, né? Então você sexo oral, manipulação, exibição, filmar a criança ali nua ou em determinada situação sexual, tudo isso é violência sexual. Então, é importante que a criança sinta que ela é respeitada ali por ao menos um adulto de confiança, para que ela tenha condições de dizer o que está acontecendo com ela. E é importante a gente dizer que, se a gente está falando que a maioria dos agressores são familiares, que são do sexo masculino, muitas vezes eles são os provedores da casa, né? Então, muitas vezes são eles quem trazem o dinheiro e sustentam essa família. Não à toa é tão difícil você... muitas famílias acabam abafando os casos e não denunciando para não perder efetivamente o que elas têm ali de sustento, de subsídio, né? E a criança, ela leva aí, por que a criança não fala na hora? Por medo, por vergonha, né? A gente tem estimativas de que uma criança vai levar 5 anos para conseguir falar sobre uma violência sexual que ela sofreu. Então, isso é muito grave e é muito importante que a gente tire esses estigmas do que é o abusador sexual, para entender que, sim, ele está muito mais perto do que a gente imagina e ele pode ser muito mais legal e disfarçado do que a gente imagina. E dentro desse contexto, doutora, de que forma deve funcionar, por exemplo, o monitoramento dos pais em relação ao que os filhos fazem na internet? Eu imagino que esse monitoramento ele deve acontecer. Agora também, doutora, eu acho que é importante a senhora falar sobre isso, porque, obviamente, hoje em dia as crianças estão muito espertas, né? Elas estão muito inteligentes. E talvez até mais para o uso das tecnologias, conscientes do que pode ou não ser feito, no sentido dos recursos que se tem, do que os próprios pais, né? Os pais, às vezes, têm um conhecimento um pouco até mais limitado que as crianças do uso da internet, e às vezes o pai não consegue, né, acompanhar tudo que o filho está fazendo no uso do computador, do celular, do tablet e por aí vai. De que forma deve acompanhar esse monitoramento? E eu queria também levar em consideração esse outro aspecto, que talvez tenha que ser estabelecida uma relação de confiança, né, entre pai e filho, para que isso de fato funcione. Porque nem sempre tudo que o pai vai ver que o filho está usando é só o que ele está usando, né, ou vendo, ou com quem está conversando e por aí vai. Como é que a senhora analisa esse cenário? Lucas, para você ter uma ideia, estima-se aí que o primeiro contato acidental com pornografia aconteça aos 7 anos de idade. Aos 12, as crianças já consomem, se eu não me engano, 70% das crianças já consomem regularmente pornografia, tá? Então, são crianças que já são nativos digitais, ou seja, já nasceram com as telas, já nasceram usando essas tecnologias. E aí eu te pergunto o seguinte... Acho que, em relação a isso, talvez a analogia mais fácil seria assim: você deixaria o seu filho, a sua criança, de, sei lá, 6, 8, 10 anos, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Praça da Sé, que é um lugar muito populoso, né? Você deixaria ali ela solta para passear na Praça da Sé sem olhar? Ou você ficaria atento com medo de que ela fosse roubada, abusada, sequestrada, né? Então, a questão é a mesma. A criança, quando ela está na internet, ela está navegando em uma série de universos, de mundos, né? E isso pode ter não só o risco ali de ela entrar em contato com uma cena de sexo explícito com uma visão bem deturpada do que é o sexo real, não só isso, mas que ela pode começar a conversar com pessoas que vão aliciá-la, né? Que vão seduzi-la por meio de mensagens e tal, ou prometendo coisas. Então, a grande questão se você deixa o seu filho com uma tela, né, com um celular, por exemplo, sozinho navegando, no mínimo, é importante que você tenha filtros, que você tenha aplicativos e filtros de segurança para conseguir bloquear certas navegações, né? Então, para que você por exemplo, não deixe ele acessar sites de pornografia, né? Para que todos os
conteúdos adultos sejam bloqueados, né, durante esse uso, enfim. Então, isso é para dizer o mínimo, tá? Mas realmente as telas são uma porta de entrada aí para um universo que, se você não tiver de olho, é realmente muito perigoso, tá? Eu diria que é isso, assim, no mínimo, instalar aplicativos e filtros de segurança para bloquear conteúdo adulto. Feito. Doutora, queremos muito agradecer sua presença aqui. Extremamente esclarecedor o nosso diálogo. Tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Então, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Virtual ou presencial, quem sabe? Um abraço. Muito obrigada, um abraço. Só gostaria de lembrar que as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100. Perfeito, está lembrado. Um abraço, doutora.